Oi, tudo bom, gente? Hoje eu queria conversar um pouquinho aqui sobre esse livro aqui da Lia Luffy, o Perdas e Ganhos. Ele é um livro sobre envelhecer e sobre as coisas que nós ganhamos na vida e as coisas que nós perdemos na vida. Ele é um livro de crônicas, assim, escrito em fluxo de pensamento, que reúne textos e reúne ideias que ela fez a partir de uma reunião que ela tinha com as amigas. E assim, é meio complicado falar uma sinopse desse livro sem dar spoiler, ou como também é complicado tu parar para pensar nele e a respeito de tudo que nós passamos, principalmente como mulheres, como seres vivos, no caso, sobre o envelhecimento, né? A gente vive numa sociedade que cada vez mais as pessoas que chegam numa determinada idade, elas são meio que deixadas de lado. Elas são desprezadas, elas são colocadas para trás, elas são vistas como pessoas talvez não tão ativas, talvez não tão capazes de mudar, de fazer, de acontecer. E esse livro aqui, ele traduz muito esse sentimento, principalmente esse sentimento da gente estar mudando, refletindo, repensando coisas que eram importantes talvez na tua adolescência, na tua fase mais jovem, vamos colocar assim, não seja mais tão importante na tua fase adulta e não seja mais de tanta relação assim. Principalmente entre o que a gente entende como sociedade e o que nos é colocado. Sobre o livro em si, foi meu primeiro contato com a autora, apesar dela ser aqui do Rio Grande do Sul. A gente não tem o costume de ler muitos escritores gaúchos e eu acho isso meio complicado, assim, para quem é novo por aqui. Eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, do sul, do sul, do sul, do sul do Brasil. Ela começou a escrever e começou a publicar sendo uma mulher madura, com mais de 40 anos, e já tendo passado por um divórcio, tendo refeito a vida dela, como diz na orelha. É o que é mais interessante, assim, porque, tipo, ela fala uma linguagem acessível, mas que não é aquela coisa não tão rasa, tão superficial, tão qualquer coisa, sabe? Literalmente parece que ela tá refletindo sobre o que ela vive, sobre o que ela produz, ficando em cima de textos, ficando em cima de reflexões. E, tipo, nesse fluxo de pensamento, ela te faz a pensar coisas a respeito sobre o envelhecimento, sobre a morte, sobre a perda, sobre as despedidas que a gente faz da vida, de tipo, talvez aquela pessoa não seja mais tanto teu amigo, sobre pessoas que não caibam na nossa vida, né? Em especial quando tu para pensar sobre relações assim, principalmente de relações sociais, relações vividas, no caso. Eu gostei muito da leitura, eu devorei esse livro assim em menos de 2 dias. E eu não sei muito bem o que falar a respeito dele. Porque como ele é um livro de crônicas e ele é um livro de fluxo de pensamento, tu vai ter desde o texto reflexivo a respeito de como está sendo a tua mudança de faixa etária, a tua relação com isso, a textos sobre o que fazer, o que mudar, o que relacionar, sobre como está aquele dia, como aquele dia influi sobre a tua vida, como que o sol faz tu pensar melhor a respeito de determinada coisa, ou como a própria relação que a gente tem entre um e outro, sabe, acaba mudando, refletindo, reconfigurando. E eu gostei assim demais do livro, super recomendo a leitura, foi um 5 estrelas e um favorito. E tem dois pedacinhos assim que eu gostaria de ler com vocês. Não, sai daí.
é o cachorro querendo subir onde ele não deve. O primeiro deles é bem pequenininho. Ela vai falar sobre a frivolidade. Somos tão frívolos que nos tornamos incapazes de amar a vida, tal como é nos dada, tal como é conquistada. Em cada estágio somos dominados por uma inquietação que não é aquela positiva, que nos leva a produzir e nos abrimos para a novidade. Mas a agitação infantil de quem nunca se contenta, porque não se encontra, por isso se fragmenta e se perde. Sai! Coisa séria. Aquele momento brigando com o cachorro no meio da leitura, né? Mas ele tem 17 anos e ele tem andado muito teimoso. Às vezes eu nem sei assim por quê. E o último pedacinho assim que eu gostaria de ler é que, tipo, é o final do livro. Não é spoiler, tá? Não, vocês não se preocupem, porque é difícil tu dar spoiler sobre fluxo de pensamento, né? Porque realmente não tem uma história assim que tu possa dizer início, meio e fim. Então, vamos lá assim. Termino o livro e fecho o computador, sabendo que por mais que os escritores escrevam, os músicos componham e cantem, os pintores e escultores joguem com formas, cores e luzes, por mais que o contexto paralelo da arte expresse o profundo, contraditório sentimento humano, embora dance à nossa frente e nos convoque até o último fio de lucidez, o essencial não tem nome nem forma. É a descoberta e o assombro da glória ou da nação de cada um. Assim, só leio e quero muito ler outras coisas da autora, assim. Meta para esse ano, inclusive, ou para os anos seguintes. É isso, se vocês leram ou quiserem conversar a respeito desse livro nos comentários, pode ficar à vontade, eu respondo assim que der. Um beijo grande e boa leitura.